Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Aqui é o professor Paulo. Pessoal, acabou de sair no site lá da VUNESP os critérios de avaliação da prova prática da videoaula, né? Da Secretaria de Educação de São Paulo, governo, né, de São Paulo. A prova prática consistia na simulação de uma aula gravada em vídeo com duração de 5 a 7 minutos. Então, retomando aqui a ideia do minuto, né? Duração. Mais verdinho aqui. Então a duração era de 5 a 7 minutos. A simulação poderia tanto ser de uma aula presencial com alunos, simulando com alunos, né? Ou uma aula gravada para alunos, aula à distância, com ou sem presença de alunos no momento da gravação. Então isso aqui ficou uma coisa bem questionável. Foi mencionado que não poderia ter alunos no momento da gravação. No edital está falando, né, comentaram que não poderia ter a presença de alunos na gravação. Então, e aqui já mudou a regra, que com ou sem a presença de alunos no momento da gravação. Então já mudou a regra, né? O candidato poderia fazer uma breve apresentação à banca de avaliação, mas a aula deveria ser dirigida ao aluno a maior parte do tempo da gravação. Para candidatos concorrentes a vagas componentes curriculares, o tema da videoaula poderia ser desenvolvido a partir dos temas contemporâneos transversais, TCTs, e das habilidades obrigatórias relacionadas à prática dos docentes, previstas no anexo 6 do edital de retificação. Para candidatos especial, era permitida a utilização de diferentes recursos de mídia e o candidato deveria aparecer na imagem da videoaula o tempo todo da gravação. Então o candidato deveria aparecer na imagem da videoaula durante todo o tempo da gravação. Pequenos intervalos sem a presença seriam toleráveis. Isso aqui foi um outro tópico que causou polêmica, porque teve um pessoal que deu lá o REC para gravar o vídeo, já estava rolando o tempo, só que ele não apareceu para dar aula. Então teve, ou ele precisou sair para pegar um canetão, ou um giz, ou um apagador do momento, ele saiu do take de gravação, né? Foi aceita a inclusão de mídias que não fosse de autoria do candidato, tipo videoaula, né? Pegou um vídeo no YouTube lá, a gravação do candidato, desde que essa mídia não ocupasse mais de 20% do tempo total da videoaula e que esse conteúdo fosse efetivamente utilizado pelo candidato na apresentação da sua aula, ou seja, o candidato deveria comentar o conteúdo da mídia e relacioná-lo ao TCT escolhido na sua aula e não simplesmente exibir. Então quem só exibiu o vídeo também foi eliminado aqui, ó. Deixou só um vídeo rolando. Na avaliação da videoaula foram considerados a apresentação dos conteúdos, retomada na finalização da aula, avaliou-se se o candidato apresenta as ideias seguintes numa sequência lógica, linear, com início, meio e fim, contemplando introdução, contextualização, objetivo de aula, aprofundamento, conclusão, de maneira clara e concisa. Comentários. Teve a pontuação penalizada a candidatos que não fez a apresentação do conteúdo para a aula aos alunos ou
finalizou abruptamente, assim como aqueles que apresentou a aula sem organização lógica, progressiva e coerente. Então, aqueles que já foram dando uma aula, né? Sem apresentar o conteúdo, lá, as habilidades, aquela sequência lá, EM13, matemática, mate, zero alguma coisa. Apresentar o que você ia falar, né? Encaminhamentos meteorológicos do uso do didático digitais. Avaliou se o candidato utilizou metodologias que instigam a participação dos estudantes, aplicando atividades e recursos digitais condizentes, contribui para a aprendizagem proposta e que retenham a atenção do aluno. Comentários. O candidato que apresentou uma aula apenas lendo o texto teve nota 0. Se você fez leitura do que estava escrito na lousa, teve nota 0 nesse quesito aqui. Ó. Teve a nota comprometida o candidato que excessiva e repetidamente ministrou aula de costa. Isso aqui ferrou muita vida de professor de matemática, que teve que virar para a lousa para poder fazer o cálculo. Então isso aqui prejudicou muito professor de matemática que fez o cálculo na hora. Entendeu? Ministrou a aula de costa para o público e colocou na frente do texto. Esse colocou-se na frente do texto que estava apresentando, não permitiu a visualização adequada dele. Teve a nota comprometida o candidato que fez uso de edição de vídeo, quando a edição apresentou cortes que comprometem a qualidade da aula. Então quem gravou uma aula e depois fez cortes, esses cortes tinham que ter coerência e comprometer a qualidade da aula, ou quando o candidato acelerou a gravação. Quer dizer, quem quis enfeitar, colocando muita coisinha, transição, se deu mal aqui também. Para que a aula não ultrapasse o máximo de 7 minutos. Ela fez esse recurso de edição para que não chegasse ao limite de 7 minutos. Se o candidato incluir mídia na sua aula, exemplo, um vídeo que não fosse da sua autoria, essa mídia não poderia tomar tempo excessivo da aula. Deveria ser relevante ao conteúdo, deveria ser retomado ao professor do correr da aula. Linguagem, tom de voz, expressões faciais e corporais. Então eu tinha que apresentar o vídeo em pé, né? Apresentar o corpo todo para poder enxergar o rosto, enxergar a sua articulação do corpo, a expressão corporal. Avaliou-se a linguagem, a clareza, coerência, variação do tom de voz, entusiasmo, ritmo, modulação, posturas e gestos, ajustando-se adequadamente de acordo com o momento da aula. Por meio de questionamentos e interação entre o estudante e o conhecimento. E ainda se fez uso adequado de uma clara e fácil compreensão para os alunos. Comentários. Candidatos que apresentou sua aula aparecendo apenas um segundo plano, janela lateral, comprometendo a avaliação de expressões faciais e corporais. Teve a pontuação comprometida, erro grave e recorrente de linguagem ou linguagem inadequada foram penalizados. Então, você não poderia gravar, pelo que eu entendi aqui, fazer aquela gravação na tela do computador e você aparecer numa webcam reduzida, porque ele queria ver seu corpo todo, seu rosto, seus gestos corporais. Só que isso aí não estava no edital. Então, como está aparecendo várias regrinhas a mais aqui de como que eles queriam os vídeos, né? Tempo de gestão, avaliou se o candidato fez uma boa gestão da aula, cumprimento do planejamento, contemplando a boa explicação dos conteúdos, equilibrando entre as fases da aula, introdução, contextualização, aprofundamento e conclusão. Comentário, encerramento abrupto ou inexistentes foram penalizados, porque o cara para a aula do nada, né?
finalizar a aula do nada. Também teve pontuação reduzida a candidatos que inclui mídia que tomou muito tempo da sua aula. Grade de pontuação. Foi atribuída nota 0 a videoaulas que não foi inequivocadamente uma aula do componente curricular para o qual o candidato entregou a videoaula, por exemplo, enviou uma aula correspondente ao componente curricular de biologia no link de ciências. Não abordou o conteúdo do componente curricular para o qual o candidato entregou a videoaula. Não abordou uma das habilidades previstas para o componente curricular no anexo 6 do edital de retificação do edital de abertura de inscrição para os candidatos concorrentes às vagas dos componentes curriculares ou a um estudo de caso previsto, sabe, pensar em educação especial, né? Não abordou o TCT correspondente à habilidade escolhida, não dirigiu a aula ao público-alvo previsto para o TCT habilidades escolhidas. Não apresentou solução coerente e condizente com o estudo de caso, né? Não sintetizou ou expressou de forma prática e clara a ação desenvolvida compatível ao currículo paulista. Não apresentou o candidato na gravação durante o tempo da aula. Não apresentou o candidato na gravação durante o tempo da aula. É que era para se apresentar. Apresentou baixa qualidade no vídeo e áudio, estava incompleta com imagens e áudio danificado. Foi constituída de vídeo com duração inferior a 5 minutos. Não podia ser menos de 5 nem mais de 7. O arquivo apresentou problemas. Foi constituído apenas o arquivo de áudio. Não atendeu os formatos das especificações. O formato lá, né, que era MP4, foi desconsiderado conteúdo apresentado após o tempo máximo de gravação. Então passou, já era também. Para a determinação do tempo real da gravação, foram descontados o tempo que o vídeo apresentou travado, né? Início e final da gravação, tempo interrompidos sem efetiva apresentação da aula. Tempo em que houve repetição de conteúdo da aula, o candidato reiniciou a aula após o decorrido do tempo de gravação. Então, dimensão N1, introdução, contextualização de conteúdo, aprofundamento e conclusão da aula. Apresenta as ideias seguindo uma sequência lógica, linear de início, meio e fim, contemplando introdução, contextualização, objetivo da aula, aprofundamento, conclusão de maneira clara e concisa. Nota 10. Apresentar as ideias de maneira parcialmente lógica, linear sem muita clareza, em alguns momentos realizar parcialmente aprofundamento e retomada dos conteúdos, comprometendo a conclusão da aula. 5. Apresentar as ideias de maneira confusa, sem sequência lógica, sem clareza e sem linearidade. 0. N2. Encaminhamentos metodológicos e recursos didáticos digitais. Utilizar metodologias que intrigam a participação do estudante, aplicando atividades e recursos didáticos digitais condizentes, exemplo, gráficos, esquemas, slides, vídeos, que contribuem para a aprendizagem proposta e que retenham a atenção do aluno. Utilizar metodologias que instigam a participação do estudante, aplicando atividades e recursos didáticos condizentes, gráficos, esquemas, slides, videoaula, porém caminhando parte se desconectam da aprendizagem proposta, o conteúdo do objetivo da aprendizagem. 5. Não utilizar metodologias que instigam a participação dos alunos ou
as utilizadas, porém estabelecendo pouca relação entre a teoria e a prática, utilizando-se de recursos didáticos e digitais que não envolvam a participação ativa do aluno e se apresentam desconectados com a aprendizagem proposta. 0. Demonstrar linguagem, clareza, coerência e variação de tom de voz, entusiasmo, ritmo e modulação, postura adequada, alternando-se de acordo com o momento da aula e promovendo por meio de questionamentos uma interação entre o estudante e o conhecimento do conteúdo. Faz uso da linguagem adequada, clara, faz compreensão ao estudante. Demonstra linguagem clara, coerência e variação, tom de voz, entusiasmo, ritmo, modulação, postura, gesto parcialmente adequado, com uma dificuldade em alterná-lo de acordo com o momento da aula, dificultando a parte da compreensão e interação dos estudantes com um questionamento de linguagem, principalmente adequada, clara, objetivo para os estudantes. 5. Demonstra dificuldade na linguagem, na clareza, na coerência e variação, tom de voz monótono, falta de entusiasmo, ritmo e modulação, postura de gestos que não se alteram de acordo com os diferentes momentos da aula, prejudicando a atenção e a interação dos estudantes. Utilizam uma linguagem difícil de compreensão que se considera a característica dos estudantes. 0. Faz boa gestão do tempo, cumprindo o planejado, contemplando boas explicações de conteúdo, equilibrando entre as fases da aula, introdução, contextualização, aprofundamento e conclusão. Faz a gestão do tempo de maneira parcial adequada, se estendendo a uma das fases da aula, realizando as demais de maneira apressada. Faz a gestão do tempo de maneira inadequada, se estendendo em uma das fases da aula, sobrando quase nenhum tempo para as demais. 0. Então tá aí. É os critérios que agora eles estão passando, como que eles queriam que a aula fosse dada. Muitos desses detalhes não estão no edital. Você pode ver que aqui está com mais detalhinhos, né? Muitos detalhes. Aqui eles falaram como do jeito que eles queriam. Tá lá no seu... Entra no link da VUNESP, lá do candidato, né? Vocês podem baixar lá e dar uma olhada lá. Que eu dei uma lida bem resumida e rápida. Os critérios da avaliação da videoaula, né? Felizmente tinha muita pegadinha do malandro aqui, ó. Coisas que ele não tinha falado, não estava no edital, estão falando agora. Que nem como um professor que ministrou a aula de costa para o público e colocou na frente do texto. Não, como um professor de matemática, ele vai resolver um exercício exemplo, se ele não virar para a lousa para escrever. Isso não estava no edital. Então isso aqui já é um motivo para entrar com processo aqui, ó. Quer dizer, como é que o cara vai... Quer dizer, o cara já tinha que deixar a conta pronta? Seria uma solução. Entendeu? Mas o ideal é você fazer a conta ali para o aluno ver como é que faz a didática da... Eu vi muitos vídeos de professores de matemática que o professor estava virado para a lousa de costa, né, para a câmera e fazendo a conta. Então aqui já pode ser... Foi desclassificado por causa disso. Eles queriam mesmo que se apresentasse você presencialmente em pé, para enxergar teu rosto, articulação do corpo, linguagem corporal, né? Queria que você se apresentasse que nem o CMSP, né? Pelo jeito era isso que eles queriam. Então tá aqui, pessoal. Mais detalhes é só vocês acessarem aí no site da VUNESP aí de vocês aí.